Eu saúdo a todos os irmãos que estão aqui presentes nesta manhã. Obrigado porque você está aqui. E eu agradeço também a todos aqueles queridos que estão acompanhando estes momentos especiais, quer seja através das redes sociais, do YouTube, do Facebook. Deus está cuidando de você. Ele te ampara em suas mãos poderosas. E apesar dos problemas e das dificuldades, sinta-se abraçado por um Deus de amor. Ele é amor. A mais pura essência do amor, se pudesse ser definida, seria definida pelo caráter de Deus. Saiba, queridos irmãos, que existe esperança para todos. Nós estamos nesta semana, aliás, já há alguns dias, nós estamos há alguns dias trabalhando este tema especial, simbolicamente representado aqui por esta mesa, como se todos nós, independentemente da nossa situação, dos nossos pecados, das nossas escolhas, como se todos nós tivéssemos um lugar à mesa do Pai. O aspecto humano nos impede de perceber-nos dignos de estar à presença de Deus. Quem dirá sentar-se à mesa com Ele um dia? Hoje nós vamos tratar especialmente sobre um assunto delicado, que é o assunto da depressão. E eu não vou dizer todos, porque eu não gosto de generalizar, mas muitas pessoas que nós conhecemos, e quem sabe até nós mesmos, já passamos por momentos em que nos sentimos muito deprimidos. Não é verdade? Se você voltar à sua história, aí na sua mente, você vai se lembrar de momentos muito tristes da sua vida. E às vezes esta carga de tristeza, de problemas, pode te arrastar para baixo, com tal força e tal intensidade, que você permanece por muitos dias, às vezes meses, em alguns casos até mesmo alguns anos, sentindo-se deprimido, depressivo. Mas, como disse para vocês, existe esperança para todos. E existe um lugar para todos aqui à mesa do Pai. Para ateus, para ladrões, para idólatras, para apóstatas e também para depressivos. Quando a pessoa está depressiva, ela pode encarar os seus problemas de várias formas diferentes. E algumas possibilidades é que a pessoa pode culpar e amaldiçoar a Deus pelos seus próprios problemas. Ou então ela pode voltar a atenção para si, em autocomiseração, autopiedade, e sentir-se amaldiçoada pelas consequências das suas próprias escolhas. E muitos acabam se sentindo além do perdão, além de todas as esperanças. E a gente sabe o que leva uma pessoa vivendo na depressão por muito tempo, sem auxílio, sem ajuda e sem apoio. Nós sabemos aonde isso pode levar, ao terrível quadro do suicídio. Existe uma lei muito forte, que é a lei da semeadura e da colheita. Esta lei não foi inventada pelo ser humano. É uma lei presente no universo, desde sua criação. Estava presente no céu e está presente aqui na terra. Aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. Isso aconteceu no Éden. Semeou-se desobediência. Infelizmente, colhemos até hoje a morte e o pecado. O Senhor jamais retira as consequências das nossas escolhas, irmãos. Isso faz parte da natureza dele. Assim como ele nos dá o livre-arbítrio, nós também temos que entender que temos que colher as consequências das nossas escolhas. E às vezes coisas ruins acontecem na sua e na minha vida, que não tem nada a ver com as nossas escolhas de forma direta. Se uma pessoa se droga com álcool e sai a dirigir o seu veículo acima do limite de velocidade e atropela uma pessoa que está passando na faixa de pedestres, a pessoa que estava ali caminhando tomou a decisão correta. Vou esperar o sinal fechar, vou atravessar na faixa. Mas uma escolha errada de um terceiro pode trazer-lhe consequências amargas. Mas, apesar do Senhor não tirar as consequências, o Senhor nos ajuda a lidar com elas. Como um pai amoroso que nos abraça quando nós estamos chorando ou sentindo dor, Deus nos pega no colo e nós podemos ter a certeza que não estamos sozinhos.
A depressão é um problema muito, muito sério. É um transtorno com potencial significativo de morbidade e mortalidade, causando suicídio, incidência de doenças graves, desvios e sofrimento social, abuso de substâncias e queda abrupta de rendimento no trabalho. O Brasil está em segundo lugar nas Américas em casos de depressão, com 5,8% da população afetada. Mais frequente é a depressão em mulheres, na faixa de 40 a 59 anos. Mas, com ajuda médica e pastoral, de 70% a 80% dos casos alcançam redução significativa nos sintomas e uma melhora expressiva na qualidade de vida, na autoconfiança. A depressão é uma doença muito perigosa. E apesar de ser chamada um mal dos nossos dias, ela não foi inventada pela nossa geração ou pela geração dos nossos pais. A depressão está presente na humanidade já há muito, muito tempo. E apesar de ser uma doença silenciosa, ela é muito perigosa. E ela não apresenta alguns sintomas claros no início. Em pacientes mais graves, pode-se observar o seguinte: mudança na higiene pessoal e na figura, perda de expressão emocional. A pessoa reage pouco ou não reage mais à tristeza ou à alegria. Vocês já viram pessoas assim? Que parecem estar apáticas àquilo que acontece ao seu redor, alguma catástrofe ou alguma coisa muito alegre, e a pessoa está ali como se não tivesse entendido. Essas pessoas possuem humor deprimido e grande irritabilidade, distúrbios no sono, dormindo pouquíssimo ou demais, fadiga extrema, indecisão, derrotismo e sensação de inutilidade. E, por fim, e o mais terrível dos sintomas, pensamentos recorrentes de morte. Nós temos uma pessoa na Bíblia, um personagem, que apresenta alguns desses sintomas, mesmo que no texto bíblico seja muito sutil para nós percebermos. Nos livros de Ellen White, com uma descrição um pouco mais expandida daquilo que o texto bíblico apresenta, a gente tem acesso a esse tipo de informação. Mas eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e que vocês acompanhem comigo a leitura de alguns versos. Vamos lá. Lucas, no capítulo 5, vamos ler a partir do verso 17, do 17 ao 26. Este trecho narra sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nós temos a informação de que este espaço onde aconteceu essa cura era a casa de Pedro. Jesus estava ali. E como vocês bem sabem, para onde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. Porque Jesus era uma figura cativante, mas também porque ele tinha um diferencial. Milagres aconteciam onde Jesus estava. E muitas pessoas seguem a Jesus porque querem ouvir e aprender dele. Mas muitos também o seguem porque querem os milagres. E alguns buscam Jesus de forma vazia e rápida, como num fast food, porque precisam de um milagre rápido para resolver os seus problemas imediatos. Não que Deus não tenha comiseração, não sinta pena de pessoas que têm problemas e precisam dos seus problemas resolvidos. Mas o relacionamento com Jesus é algo que vai além daquilo que Ele pode nos oferecer de forma miraculosa, repentina e instantânea. E nós vamos ver isto nessa história. Acompanhem comigo então a leitura a partir do verso 17, mas antes, desculpe-me. É nosso costume, antes de ler a palavra de Deus, nós vamos orar. Feche seus olhos. Deus de amor, estamos com Tua palavra aberta. É uma história importante e com certeza podemos aprender inúmeras lições para a nossa vida. Que o Teu Espírito encha o nosso coração. Neste momento, nos dê capacidade para entender, para aprender. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, e achando-se ali
assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. Mas não achando como levá-lo por causa da multidão, subiram ao eirado da casa e desceram o leito por entre os ladrilhos, para o meio da multidão, diante de Jesus. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Preste atenção nesta fala de Jesus. Ele olhou para o paralítico, ele estava ali num leito, agora suspenso. E Jesus fala para ele: perdoados estão os teus pecados. E essa é uma quebra na linearidade do texto. A gente não espera uma frase dessa de Jesus, mas vamos entender o contexto daqui a pouco. Vamos seguir a leitura, verso 21, acompanhem comigo. E os escribas e fariseus arrazoavam entre si, dizendo: quem é este que diz tais blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que vocês estão pensando em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, virou-se ao paralítico e disse: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permaneceu deitado, voltou para casa, glorificando a Deus em alta voz. Todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus, e possuídos de grande temor diziam: certamente hoje nós vimos prodígios. Esta história é muito poderosa. Este milagre não pode passar despercebido de nós. Aqui nós temos um homem que passou grande parte da sua vida colhendo os amargos frutos de suas próprias escolhas erradas. Como eu falei para vocês, nos livros do Espírito de Profecia nos é revelado que a sua paralisia era advinda de algumas doenças, pela sua vida pregressa. Ele teve más escolhas, ele havia sido um libertino, ele havia cometido inúmeros pecados, a sua vida não havia sido exemplo para ninguém. E depois de um tempo, essas doenças foram degenerando o seu corpo e agora ele se encontrava inútil, paralisado, dependendo de outras pessoas para se locomover, dependendo de outras pessoas para se alimentar. E este homem tinha que conviver com a culpa, com a vergonha do seu pecado, porque a sua história não era ignorada por muitas pessoas. Sua família conhecia, a sociedade de onde ele vinha o conhecia. E ele havia buscado os mestres da lei, os fariseus. Ele havia perguntado: será que existe esperança para mim? Será que existe uma saída para a minha condição? Será que existe esperança para o meu caso? E todas as respostas que ele havia ouvido até então não existe esperança para você. Você está colhendo os frutos das suas escolhas, e agora você deve amargar no seu leito até a sua morte a vingança de Deus. Deus está se vingando em sua carne daquilo que você praticou. E esta figura divina, que era passada pelos líderes religiosos de então, ao invés de cuidar, de orientar as pessoas para evitar cometer pecados, por amor a Deus, faziam com que as pessoas temessem, mas o mau temor, o temor do medo, tivessem medo de Deus. Isso afastava as pessoas do seu Criador. E ele viveu quantos anos pensando desta forma? Que ele deveria aguardar lentamente a sua morte, deitado num leito do qual jamais ele sairia. Mas algo aconteceu. Jesus andava pelas cidades ali da Galiléia, e os seus amigos ouviram falar de Cristo e dos milagres que ele executava. E esta história, graças a Jesus, tem um final feliz. Apesar
de que sabermos que existe a consequência dos pecados. Deus não trabalha com a punição direta e imediata. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. Vamos algumas páginas à frente no Evangelho de João. Marquem ali o texto, se for necessário. Mas vamos para o Evangelho de João, no capítulo 9. Eu quero que vocês me acompanhem numa leitura, só para a gente tirar uma dúvida aqui de como o povo antigamente pensava que Deus, como os líderes pensavam que Deus reagia aos pecados. Olha só que interessante. João capítulo 9, a partir do verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus corrigiu-os dizendo: nem ele, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vamos para o verso 18, mesmo capítulo. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora estava vendo, enquanto não chamaram os seus pais. E os interrogaram e disseram: é este o vosso filho? Vocês dizem que ele nasceu cego, como pois agora está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas não sabemos como ele está vendo agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntem a ele, ele já tem idade, pode falar por si mesmo. Início do verso 22, olha que interessante. Eles disseram isto porque estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos líderes religiosos. Eles temiam o que esses líderes poderiam fazer. Ai de nós, quando chegar o dia em que nós tivermos medo dos nossos líderes religiosos. Pior ainda, ai de nós, quando nós ficarmos com medo de Deus, pensando que Ele é um ser carrancudo e todo-poderoso, que fica nos assistindo apenas para esperar o momento certo. Opa, pecou, ahá, eu sabia. Não é por aí, gente. Deus conhece a nossa natureza e sabe que nós vamos pecar todos os dias. Nós somos falhos e caídos. Mas o que nós devemos fazer é nos aproximar de Deus, buscando fazer sua vontade, compreendendo seu amor, pedindo perdão dos nossos pecados, nos voltando a Ele, buscando nos relacionar com esse Deus diariamente, como os filhos têm que se relacionar como o Pai, respondendo às suas orientações por amor e não por medo. Este paralítico se sentia castigado e preso por uma vida de escolhas erradas, num leito que estava ali apenas aguardando que ele morresse. Ele falou com escribas, mestres e fariseus, não teve esperança nenhuma, mas ele ouviu sobre Jesus. E ele conversou com seus amigos, ele implorou, falou: gente, esse Jesus de quem vocês estão falando, que está realizando milagres, por favor, levem-me a Ele. Eu não consigo ir sozinho. Por favor, me levem a Jesus. E quantas pessoas hoje olham para nós e de forma silenciosa gritam, pode parecer um paradoxo isso, mas gritam de forma silenciosa, através do seu olhar, através das suas escolhas e dizem para nós: por favor, me leve para Jesus. São pessoas que estão depressivas, são pessoas que estão colhendo os frutos amargos daquilo que semearam, quem sabe até mesmo sem saber, e precisam ser levados para Jesus. Existem dois tipos de amigos. Tem os amigos que te arrastam para fazer aquilo que é errado, para consumir drogas, para trair o seu esposo ou sua esposa, para fazer coisas erradas no seu trabalho. Tem esse tipo de amigo, né? Amigo. Mas existem os amigos verdadeiros, são aqueles que te levam para Cristo. E que às vezes até mesmo censuram uma coisa ou outra que você faz. Meu camarada, não é bem assim, você está fazendo errado. Você sabe o que é certo e errado. Por que você está fazendo isso? Este amigo verdadeiro te leva para Cristo. É de gente assim que nós precisamos. E é gente assim que precisamos ser. A importância dos amigos verdadeiros é uma coisa incrível, porque eles lutam por você. E esses amigos arregaçaram as mangas e disseram: tudo bem, nós vamos te levar para Jesus. Você quer ver a Cristo? Você quer ouvir dele? Você quer se sentir perdoado?
Porque esse homem estava ansiando isso. O anseio do seu coração era ouvir que ele estava perdoado e saber que ele não estava mais condenado à destruição eterna num leito. E estes amigos o animaram e levaram-no até Cristo. Eles resolveram o problema. Chegaram ali, viram a casa abarrotada, no meio daquela multidão. Tinha alguns homens ali que estavam olhando para Jesus, condenando. Muita gente vai se aproximar de Jesus, vai estar ali, às vezes, até mesmo dentro da igreja, participando de uma congregação, mas está ali para condenar, para ver defeito, para achar problema. Essas pessoas não carregam paralítico, não levam ninguém para Jesus. E eu oro para que Deus afaste a impureza e o egoísmo do meu coração, para que eu não seja uma dessas pessoas, que ao invés de trazer gente para Jesus, afasta. Se você se sente depressivo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que acompanha nas redes sociais, se você se sente mal, envergonhado das suas escolhas, se você hoje colhe frutos na sua família, das escolhas do passado, e se você não consegue buscar Jesus sozinho, busque pessoas que te levem a Cristo. Faça parte de um grupo de pessoas que estão indo atrás de Jesus, que querem aprender dele, que estão sedentos pela sua palavra. Mude de vida, busque uma guinada completa. É impossível abandonar imediatamente velhos costumes, mas faça um propósito com Deus. Vá deixando gradativamente aquilo que você sabe que te arrasta para baixo. Estes amigos levaram o paralítico para cima do telhado. E se vocês observarem o modelo de uma casa antiga, ali da região da Galileia, não havia um telhado como nós pensamos hoje, telhadinho bonito contra a chuva, né? Primeiro que não chovia tanto na região. O telhado era um espaço reto, onde eles usavam inclusive para fazer ali algumas festividades. Subiram e começaram a destruir o telhado da casa. E eu acho que eles pensaram, olha, com o dono da casa a gente se vira depois, a gente conversa e explica a situação para ele, a gente volta outro dia para consertar o telhado, mas o que é mais importante nesse momento, esse homem precisa ver a Cristo, precisa falar com ele. E Jesus ali pregando para a multidão, cascas começaram a cair na cabeça dele e de outras pessoas. E eu aqui tomo a liberdade, minha imaginação aqui, eu fico pensando, Jesus parou, olhou para cima, todo mundo olhou, ele já sabia o que estava acontecendo, as pessoas não. Jesus olhou para cima, interrompeu o sermão e ficou esperando. Daí a pouco desce um homem, sujeira pelo chão. As pessoas que estavam ali pensando, estão atrapalhando o mestre, eu queria ouvir aqui o espetáculo, no show. Alguns vão para a igreja porque querem espetáculo. Ai, se o pregador não pregar do jeito que ele espera. Ai, se a pessoa que está na mensagem musical não fizer um hino do jeito que ele espera, né? Não, gente. Você vem para ouvir falar de Jesus, é para aprender. E desce esse homem, e Jesus olha para ele nos olhos. E esse momento é o momento mais importante da história. Porque tem gente assistindo, mas o personagem principal, que é Jesus, tem um outro personagem também muito importante, que é o paralítico. Eles estão ali frente a frente, finalmente. Chegou o grande momento. E esse homem olha para Cristo, e Cristo, com aquele olhar que sabe tudo, que conhece todas as coisas, olha profundamente nos olhos desse homem, e diz essa frase maravilhosa que eu pedi para que vocês notassem. Ele fala, homem, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que ele precisava nesse momento? Está certo, ele precisava andar. Mas o que ele precisava mais, o que o coração dele estava ansiando verdadeiramente, era se sentir perdoado. E Jesus vai direto ao ponto. Jesus não fica fazendo rodeios. Jesus não usa esse homem como ferramenta para alguma coisa, para autopromoção. Não, ele olha direto para os olhos dele e fala, você está perdoado, meu irmão. Filho querido, você está perdoado. Sinta-se tranquilo.
E Jesus já sabia o que ia acontecer depois. E o pessoal já começou um burburinho ali por perto. E Jesus aproveitou a situação para ensinar aquela multidão. Falou: olha, vocês estão pensando coisas aí, vocês acham que eu não tenho autoridade, além de perdoar pecados, eu posso consertar a criação, porque quem fez fui eu. Vocês acham que é difícil, que é uma coisa impossível eu falar, está perdoado? Então escutem só, levanta-te e anda. Não é à toa que o final deste trecho aqui que nós lemos diz que as pessoas foram para casa dizendo: nós vimos grandes prodígios hoje. Porque não é todos os dias que nós vemos um milagre deste acontecendo. Mas saiba, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos ver milagres assim para crer. Não é preciso. Você precisa se sentir perdoado. Você precisa sentir que a razão para a sua depressão, para o seu desânimo, para o seu sentimento de derrota, você precisa sentir que isso é lavado, é purificado e é esquecido por um Deus de amor, por um Deus que te fez e quer te ver de pé um dia ao lado dele, purificado, transformado, incorruptível. Crê você nisso? Você crê num Deus de amor que pode fazer todas as coisas? Eu creio. Cristo olhou esse homem profundamente nos olhos. E Ele olha profundamente para mim e para você hoje também. Ele conhece os nossos medos, as nossas vergonhas, os nossos pecados. Ele sabe a nossa história. Mas não para por aí. Jesus conhece o seu futuro. E Ele preparou para você um caminho brilhante. Um caminho que não vai ter fim. Pense nisso. Uma história que começa no dia do seu nascimento. Começa de verdade no dia do seu nascimento nas águas. E que não terá fim. É uma eternidade do lado dele. É uma eternidade ao lado daquele que nos criou. Vamos, como congregação, fazer essa decisão hoje de nos entregarmos a Deus plenamente. Deus está nos olhando nos olhos. Vamos olhar de volta. Que Deus seja louvado pelo seu poder salvador. Um dia transformados e restaurados, nós teremos a oportunidade de estar à mesa com o nosso Pai. Jesus estará lá com os braços abertos, nos recepcionando. Será uma grande honra estar presente. Será uma grande honra poder participar ali com Cristo. Mas nós vamos olhar em volta também e veremos ali grandes amigos. Amigos de fé que nos acompanharam nessa jornada. Que nos levantaram em momentos de tristeza. E que nós também ajudamos a levantar quando eles estavam tristes. Não vamos desistir, meus irmãos, dessa caminhada. Eu posso garantir para vocês, vai valer a pena um lugar à mesa do Pai. Vai valer a pena estar lá. Deixe de lado tudo que te arrasta para baixo. Deixe Jesus atuar na tua vida. E Ele vai fazer grandes maravilhas. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado pela transformação que o Senhor pode realizar na nossa vida. Obrigado pelo perdão. Obrigado porque o Senhor apaga as nossas máculas. Obrigado porque o Senhor pode nos transformar já, a partir de agora, e podemos experimentar um pouco da alegria que será estar presente contigo neste grande banquete um dia. Nós queremos estar lá. Transforma o nosso coração pecaminoso e caído. Perdoa os nossos pecados. Abençoa-nos, meu Deus, para caminhar ao teu lado todos os dias da nossa vida aqui. Porque será assim um dia na eternidade. Estaremos contigo para todo sempre. Abençoa-nos, abençoa o teu povo nesta terra. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e te dê a paz.